Olá, esse é o programa Longe Se Vai. Eu, Marcelo Madureira, estamos aqui mais uma vez num podcast em que se conversa sobre o futuro, mas sem usar bola de cristal, sem botar tarô, sem jogar búzios, nada disso. Nós vamos hoje conversar, na verdade, com um cara que é totalmente digital, é um cara que eu considero um exemplo de empreendedor brasileiro, absolutamente jovem, o Jordão Bevilacqua. O Jordão, ele é formado em administração, tem 2 MBAs em gestão de marketing e marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é sócio fundador da Social Rocket, uma ferramenta de automação de engajamento no Instagram. Já estava até me vendendo aqui. Professor de MBAs de marketing digital e e-commerce. Ele é fundador da Xtech Commerce, uma plataforma de e-commerce que tem 3 anos e se tornou uma das maiores soluções de e-commerce da Latam. Essa Latam é a Latam ou da Latinoamérica? Latinoamérica? Não tem nada a ver com a empresa de aviação. Bom, e há cerca de 3 anos essa empresa foi incorporada, vendida à Vitex. O meu amigo Jordão aqui é apaixonado por resultado, escalabilidade de negócio, especialista em e-commerce, com um olhar muito interessante e original para isso. Ele começou vendendo colchões online e o resto é história. Esse é um jovem cujo futuro já está no presente. Esse camarada aqui, que está aqui do meu lado, Jordão Bevilacqua, ele pegou uma empresa chamada Ortobon, que vendia quantos colchões por mês? Vamos direto aos números, straight to the point. Ela tinha um faturamento em torno de R$20 mil. E depois que você aplicou os seus conhecimentos, vamos ao longo de 1 ano e meio foi para R$500 mil. Então vamos repetir. Você foi de quanto? De 20 para R$500 mil. É esse a história do Jordão Bevilacqua, que vocês vão ouvir agora aqui no nosso podcast Longe Se Vai. Longe se foi, né? Porque ele foi longe demais. Gostou da apresentação, Jordão? Demais. Ficou extremamente honrado. Tem que mostrar pra tua mãe, né, cara? Essa, com certeza, ela vai assistir. Então, sua mãe, inclusive, porque o nosso programa é um programa que fala de 2 coisas, né? Sobre futuro e longevidade. A gente estava conversando aqui antes, esse programa interessa a você, interessa a mim, interessa a sua mãe, que deve ter mais ou menos a mesma idade, né? Porque quando você fala de longevidade, você fala da questão que, aliás, a Egon se dedica, né? Que é a questão de como as pessoas podem preparar, planejar o seu futuro, inclusive do ponto de vista financeiro, para que você possa, digamos assim, ter maior qualidade de vida. E você, que agora eu estou sabendo, é um cara que tem apesar... Você tem quantos anos? 34. 34 e já é um empresário bem sucedido, né? Antigamente era a idade que os caras estavam começando, era quase trainees. O cara eu já considero um grande empreendedor, um empresário bem sucedido. Não é daqueles empreendedores da Caras, não. É desses empreendedores, de fato, Boa. Que tem história para contar. E por falar nisso, conta a tua história aí. Você, jovem, como é que você chegou? Onde você chegou? Eu desde do primeiro momento da minha carreira, eu sempre busquei o marketing. Foi uma decisão desde a época de faculdade. Mas antes um pouco, você era um nerd, você gostava de digital, games. Teu pai trabalhava no digital já, né? Meu pai trabalhou na Teleron, né? Fez implementação de redes de telefonia e tudo mais, na época era o auge, né? E tua mãe faz o quê? Minha mãe é psicóloga, nunca gostou tanto de digital, mas sempre esteve presente nas redes sociais. Eu acho o seguinte, cara, hoje cada vez mais, a gente que trabalha no mundo digital, a gente percebe a importância das ciências sociais, das ciências humanas, das relações humanas, para que você consiga trabalhar nesse mundo totalmente digital. Eu acho... Então, tua mãe casar com teu pai foi absolutamente perfeito. É um complemento que permitiu eu viver e ser formado em cima de visões que essencialmente são distintas academicamente, mas que
hoje em dia se convergem com força total, né? Que é a capacidade de entender o comportamento humano, de analisar o comportamento humano com base tecnológica, com uma capacidade técnica, matemática, sobretudo estatística e tudo mais, muito, muito incisivo. Meu pai sempre foi esse cara de raciocínio... Números. Lógico, matemático, muito apurado, e sempre me cobrou muito isso. Você é filho único, não? Sou filho único. Isso também é um fator realmente... Mais cachorros, que eu sempre tive durante toda a minha vida. Então, você desde jovem, você foi um cara ligado... Como é que você entrou? Conheceu o mundo digital através de games? Através de games. Sempre foi uma paixão. Eu ganhei meu primeiro Atari com 2 para 3 anos. Segui ali até... idade pré-faculdade, vivendo isso, enquanto, né, tinha lá a vida, mas eu sempre fui um nerdzão. Você era bom aluno? Cara, eu era péssimo aluno do ponto de vista de dedicação, mas eu acho que por causa dessa formação de game, de raciocínio e tudo mais, eu era um ótimo aluno do ponto de vista de nota. Eu tinha as maiores notas, eu tinha as maiores médias da escola. Você era um estudante eficaz. Eu digo isso sempre. Talvez você não fosse eficiente, mas você era eficaz. Exatamente. Do ponto de vista de gestão. Mas eu sempre gostava de estudar o que me atraía, né? Então, essa coisa da minha formação de ter uma porrada de livros de psicologia em casa, de tecnologia. Então, isso me fez, logo de cara, buscar uma profissão que concatenasse isso. A tua primeira formação, tua primeira escolha foi qual? Foi administração, porque a administração ela era uma base generalista que eu não tinha faculdade de marketing na época, né? E era o mais próximo possível disso. Ou eu ia para estatística, mas aí eu acho que eu ia ficar um pouco limitado a nível de escopo, ou eu ia para administração. Aí foi, eu acho que... Uma escolha natural. Revendo agora, eu acho que foi uma boa escolha, assim, me deu bases bem generalistas. E aí depois eu me aprofundei tecnicamente mais em MBA. Mas como é que você descobriu o marketing? Cara, o marketing ele foi uma coisa natural para mim, por uma questão muito de gostos mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu fui convidado para participar da empresa júnior da faculdade, porque era nerdão, amigo dos professores e tudo mais. E a empresa júnior da faculdade de administração, 90% dos esforços são em cima de marketing e publicidade. Porque a empresa júnior ela existe para atender empresas da região, né? Fomentar o empreendedorismo e tudo mais. Então ali eu já comecei a formar essa cultura de ser empreendedor e começar a me formar com as bases de marketing, ver as dificuldades dos empresários, ver aonde o pessoal cometia erro. Eu dei palestra em associação comercial e imagina, um moleque de faculdade dando palestra. Você descobriu o marketing e você foi direto para o marketing digital. Para mim não existia outra opção. Vamos para... Né? Conta a história. Porque antes de você chegar de dar... Como é que você foi dar palestra para cara com 20 e poucos anos, para cara de federação de comércio, essa história toda? O que acontecia? Na época que eu estava fazendo faculdade, não existia ninguém que quisesse falar de internet. Na época, ter um site era um diferencial para um negócio. Né? Estar online minimamente no Orkut ou onde quer que seja, já te tornava especial, espetacular. Então, isso assim, me incomodava, porque era o caminho natural das coisas. Exatamente. Eu escutei de um diretor... É inconsistente ver dessa forma, né? De um diretor importantíssimo da Globo, eu dizendo a importância da internet, do digital, ele virou para mim, isso nunca vai dar dinheiro. Entendeu? Bom... Quero ver ele falar isso para a Amazon, para o Google, para o Baidu. Ele falou isso, mas aí está. Hoje ele está, né, em Portugal, lá aposentado, mas o mundo mudou, né? Sim. E você já via a importância do digital. Sim, né? desde da minha descoberta, já foi assim, amor à primeira vista. Foi uma coisa assim, desde o primeiro momento que eu me engajei, que eu me envolvi e que eu procurei, eu busquei. Então, eu sempre estudei isso, sempre foquei nisso. Mas quando é que você percebeu
que o mundo digital, que a internet poderia ser uma enorme ferramenta de potencializar, de escalar vendas, Olha, de vender coisas? perfeito. Essa é uma pergunta, assim, sinceramente, eu não sei responder quando, ao longo da minha carreira, eu percebi. Em algum momento eu percebi, porque eu passei por ciclos dentro do digital muito diferentes. Eu trabalhei com marketing de guerrilha, trabalhei com marketing político. Marketing de guerrilha, marketing político. Veja bem, marketing de guerrilha não tem nada a ver com o PT, nada com a esquerda, nada com a direita. Tem que esclarecer isso. Não, e na época, a época que eu trabalhei de guerrilha, antes disso. marketing de emboscada é um marketing de oportunismo, né? Senão daqui a pouco as pessoas vão achar Não, de jeito algum. A gente não trata de política aqui. Não, inclusive eu aplicava marketing digital de guerrilha em negócios offline, né? Então, como que lojas, redes de lojas, né, faziam uma estratégia para ter diversos upsellings usando o digital na época que não se vendia ainda no digital, né? Como é que você poderia vender mais usando as redes digitais? Você nem passou pelo comércio analógico, né? Não. Pelo balcão do comércio, né? O troco, o caixa, né? A prateleira, não sei nem a promoção. Não, se você me pedir para preencher um cheque, eu não sei preencher. Eu nunca usei um cheque na minha vida. Eu nunca usei... Um meio de pagamento analógico. Não. Pois é. Só dinheiro, porque dinheiro não tem, a gente não tem escapatória ainda. Espero que... Na China não precisa mais. Exatamente. Espero que chegue um momento que meu celular resolva tudo. Não, eu vou dizer para você, os próprios bancos de varejo vão acabar rápido. Ah, sim. Os bancos de varejo. Como a gente, ou pelo menos a modelagem de negócio. A modelagem de negócio. Eu não estou dizendo que Itaú, Bradesco vai acabar, não. Mas eles vão se reformular, né? Completamente. Aliás, hoje todo mundo, você de 10 em 10 anos, você tem que se reformular, você tem que se reprojetar, você tem que se repensar, se reinventar de 10 em 10 anos. Perfeito. Isso é para você, para mim, para vocês, as pessoas que estão assistindo a gente, para empresas. Não existe mais essa história. Não existe a opção de ficar lá agora estagnado. Cheguei lá e botar a perna para cima. Até minha percepção de sucesso é alinhado com isso. Você falou que no começo me apresentou como um empresário de sucesso. Eu não acredito que sucesso seja um status que você alcance. Eu nunca alcancei o status de sucesso. O sucesso é uma coisa que eu tenho que buscar continuamente, que é um estado que eu preciso lutar para me manter nele. Enquanto eu me manter lutando, buscando, me desenvolvendo, me reinventando, me desenvolvendo como profissional, eu vou estar num estado de sucesso. No momento que eu abandonar isso, eu perco esse estado, eu perco esse status quo. Né? Isso é uma coisa que, para mim, pelo menos no meu entender, é passageiro, né? Eu diria, Jordão, que essa sua concepção é corretíssima e ela, assim, ela não deve ser, inclusive, entendida como uma coisa extraordinária. O fazer sucesso de hoje, o bem-sucedido de hoje, talvez esse conceito era diferente do bem-sucedido do passado. Era uma coisa muito ligada à notoriedade, a ser famoso, era uma coisa assim meio promocional. Era um marco na vida, né? Exatamente. Eu atingi um marco na vida. Agora não, agora é uma linha temporal que é formada por altos e baixos e que o sucesso é medido ali pelo corte médio dessa linha. A vida contemporânea exige, como falei, uma constante reinvenção. Quer dizer, você é bem sucedido num projeto, numa tarefa, isso não significa que você vai ter isso garantido para o resto da vida. Perfeito. É preciso que você retome o ciclo e parta para outro projeto, e é uma ideia de vida que não se tem mais, né? Exatamente. Antigamente, né, o que eu sempre falo, a ideia, o ciclo de vida dos nossos pais, avós e tal, era isso. O cara, você estudava, se formava, casava, tinha filhos, trabalhava, se aposentava, fui bem-sucedido. Né, e pronto. Né? Hoje não existe mais essa hipótese. A preocupação é a seguinte, como é que eu vou fazer para me sustentar aos 90 anos de idade sem que eu dependa dos meus filhos? E agora eu estou vivendo a minha primeira, que eu chamo assim de ciclo de transição pessoal, porque eu fui pai, minha filha está com 7 meses agora. Você é um primíparo. Primeira filha. Então, me vejo constantemente refletindo com a minha esposa e pensando,
cara, e aí? Você não sabe que a sua filha vai trabalhar em quê, cara? Você não pode dizer. E sobretudo, antigamente a gente tinha aquela concepção, não, ela vai ser médica, engenheira ou advogada. A maior parte das profissões que eu entendo por profissão, até mesmo dentro da minha área, elas não vão existir, né? E como que eu consigo permitir que minha filha, que tem 7 meses agora, mas que muito em breve vai estudar e começar a construir sua carreira, tenha uma possibilidade efetiva no novo mercado, né? Então, isso é um dilema que eu estou vivendo muito intensamente, assim, de reflexão, de análise, de estudo. É o que a gente trata aqui, Jordão, é o futuro. Como é que você vê o futuro, até o futuro de vendas, né? Porque é uma coisa extraordinária. Você sabe, eu sou cliente da Amazon desde 1998. Talvez eu seja os primeiros clientes da Amazon no Brasil. Provavelmente. E eu logo tomei conhecimento da ideia e tal, e encomendei meu primeiro livro na Amazon, era um guia sobre vinhos, tenho até hoje, do Johnson e tal, para ver como é que aquele negócio funcionava. Bom, hoje eu sou um cliente total da Amazon, enfim, eu hoje, todas as minhas compras, talvez, todas mesmo, são feitas de maneira digital. Como é que você vê o futuro, não só do comércio, como é que você vê o futuro até da humanidade? Já começou a falar, né? Na verdade, é uma grande incerteza, mas como você, que é um cara que nasceu nisso, trabalha com isso, desenvolve, você é um responsável pelo futuro, de certa forma. Como é que vai ser o futuro do comércio? Eu acho que... A pizza vai chegar de drone aqui? Com certeza. Isso já é realidade, né? Isso já não é mais futuro. Inclusive, tem uma empresa carioca que parte se chama Storm, que parte da arquitetura dos drones usados pela Amazon para fazer distribuição nos Estados Unidos, é a arquitetura carioca. Então, olha o Brasil aí à frente das coisas todas. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, a primeira coisa que eu acho que vai ser a grande disrupção do modelo de consumo são os pontos de contato. Hoje, a gente tem pontos de contato muito claros, né? Então, eu tenho um ponto de contato que é um shopping center, eu tenho um ponto de contato que é a loja virtual ou um marketplace ali, né? Submarino, Americanas, Amazon e afins. Mas, dentro do que eu vejo, do que eu acredito que está sendo o processo de disrupção, é que tudo isso vai deixar de ser elementos isolados e vai se tornar uma experiência mesclada. Então, a pessoa vai no shopping para ter a experiência tátil do produto, não para comprar o produto. E ele vai comprar o produto ali, mas na verdade ele vai estar comprando num site, o produto chega na casa dela, mas quem entrega o produto não é a empresa, é uma rede distribuída de motoqueiros, de logística compartilhada, talvez um carro alugado, e a coisa começa a se mesclar do ponto de vista dos pontos de contato com distribuição coletiva, né, de soluções. Então, hoje, quando você pensa em contratar deslocamento urbano, você pensa Uber, né? É o top of mind, é inexorável isso. Então, essa concepção do Uber de deslocamento urbano, que foi a primeira, ela existe em vários outros mecanismos de distribuição que estão gradativamente se dividindo também. Então, você vai ter pontos de contato descentralizados, você vai ter uma logística descentralizada, você não vai ter ninguém detendo a lógica definitiva de pagamento, então vão existir diversas digital wallets, que são os sistemas pagadores. Por exemplo, o Facebook acabou de anunciar, né? No ano passado, ele criou um banco, né? Ele está iniciando a operação de pagamento por WhatsApp, por aproximação.
Então, as coisas todas, elas vão deixar de ter uma clareza de cadeia de consumo e vão se tornar cada vez mais mescladas. E aí tem uma brincadeira que eu falo aqui. Eu sou do e-commerce, eu cresci no e-commerce, mas eu acho que o e-commerce, como é entendido hoje, ele vai deixar de existir. Como é que será o e-commerce no futuro? Ele está fadado a exatamente a ser parte do processo de experiência de compra, não um canal de venda. Então, existe um termo para isso, que é omnichannel, né? que é dizer que o meu negócio, ele vende por todos os canais, mas ele não tem um canal como elemento de contato com o meu cliente. Então, eu posso comprar no site, trocar na loja, reclamar num stand de experiência, ou numa pop-up store, numa feira gastronômica, que a minha marca de roupa vai estar lá também. Então, as coisas vão se mesclar muito, né? Eu acho isso. Eu acho que cada vez mais você não vai comprar um objeto, você vai comprar um design, uma experiência, como dizem os publicitários, um conceito. Por exemplo, você com as impressoras 3D, por exemplo, você vai correr o seguinte, você vai comprar uma camisa, você vai comprar o desenho da camisa. Exatamente. E na sua impressora 3D, na sua casa, ou na impressora 3D lá do ponto de distribuição dele, vai fazer a camisa para você e você vai usar. Você pagou pelo design, você pagou pela marca. E essa ideia que você falou, o ato de comprar, ele passa a ser uma experiência. Perfeito. Ele não é mais aquela coisa do... Aí tem várias questões interessantes para colocar. Porque a primeira coisa, a experiência, né, a ideia de marketing, o ato de comprar, o ato de ter, de usar, ele passa a ser ele tem uma representação. Perfeito. Subjacente, Exatamente. Uma coisa psicológica. Né? Por outro lado, você cria o que se chama de consumo conspícuo. As pessoas passam a consumir não pela necessidade, mas pela questão da experiência, pela questão de possuir. E é interessante, né, que tem uma teoria sobre isso, assim, que a questão... O negócio não é ter, o negócio é eu ter e você não ter. Que é a exclusividade. Essa é a grande... Se eu tiver um jatinho, eu vou comprar um segundo, porque eu tenho dois, você só tem um. Entendeu? Vira um que se chama de consumo conspícuo, que aí é uma coisa de teoria econômica e tal, que muita gente mexe com isso, mas não vem muito no nosso caso. Mas para vocês que são de marketing, vocês têm que pensar nisso, cara. Com certeza. E se você refletir... porque eu estava falando do ponto de vista de relação de consumo na camada de distribuição e de conexão. Agora, na camada de marca, de posicionamento... essa é uma expertise sua também, total, né? Tem cases muito legais, muito disruptivos no Brasil. Se você pegar, por exemplo, a estratégia de marca da Reserva, tá? Tem coisas que pouquíssimas pessoas sabem ou atentam. Por exemplo, você sabia que se você já tiver comprado uma roupa da Reserva, você pode ir na loja tomar cerveja? Não sabia. Isso é o quê? Isso é construção... Você criar uma comunidade em torno da marca. De cadeia, de valor, de relação experiencial, de imersão e tudo mais. Então, vai existir exatamente... eu falo vai existir, não, na verdade já existe uma desconstrução da relação de consumo. Então, eu vou no barbeiro e o barbeiro, ele me atualiza de informações de bolsa de valor. Mas isso sempre foi. Tá? O barbeiro sempre foi um fofoqueiro. Barbeiro e motorista de táxi sempre foi fofoqueiro. Aliás, com opiniões equivocadas. Eu quero dizer o seguinte, hoje tem barbearias que a barbearia ela está equipada com software de análise de bolsa de valor e você pode ir lá e buscar histórico de ação enquanto você está cortando o cabelo ou fazendo a barba. Ou você pode comer um churrasquinho, exatamente. Tomar um drink, ver uma partida de futebol, exatamente. O que lhe aprover. Exatamente. Então, o processo da cadeia de consumo está se desconstruindo. Você não está indo lá cortar o cabelo e fazer a barba.
Você está indo lá, você paga o dobro, triplo, quádruplo, muitas vezes, para ter a experiência. Para ter a experiência de consumo. Agora, por outro lado, vamos ver a questão do algoritmo, porque à medida em que você tem a digitalização de todas as relações, né, você tem tudo isso e você começa a trabalhar toda essa massa crítica, né, através de bancos de dados e tal. Por outro lado, cada vez mais, o próprio algoritmo ele vai acabar influenciando o consumidor nas suas escolhas. Com certeza. Hoje o algoritmo é capaz, por exemplo, de você consegue cerca de 17 mil características de um indivíduo. Eu não conheço ninguém que seja capaz de listar 17 mil características suas, que vai desde as questões de genética, até coisas comportamentais, até o jeito de que usa o cabelo, até o jeito de vestir e até o genoma. Se você consegue, e aí com isso, queira-se ou não, é muito possível manipular ou induzir determinados comportamentos, inclusive na área de consumo, né? O acesso à informação qualificada, ele sofreu uma mudança muito grande, especialmente nos últimos 2 anos. Uhum. Antes, Big Data, né, que era uma selva. Era caríssimo, ridiculamente caríssimo, só telecom, só bancos e governo tinha acesso. Hoje em dia você tem empresas de classe global, então tem uma empresa carioca muito bem sucedida, que é a Big Data Corp, por exemplo, que hoje era uma startup há 2 anos atrás e agora ela oferece, por exemplo, toda a inteligência de tomada de decisão de crédito para o Serasa. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Porque, cara, era uma startup com 5 programadores há 2 anos atrás. Então, olha só a disrupção. Então, uma empresa que há 2 anos atrás não era nada, não era ninguém, hoje oferece todo o algoritmo de tomada de decisão, de risco, de análise, para a maior referência de crédito e de informação nesse sentido do governo. Não, a própria... As coisas se inverteram, né? A cadeia de informação e a disponibilidade de informação se inverteu. E você pode, por exemplo, você como empresa, ir numa empresa dessa e falar, cara, eu quero todas as empresas que venderam mais de R$1 milhão no último ano. E eu consigo obter. É o caso próprio da nossa patrocinadora aqui, da MAG, da mão geral, aí, que ela faz exatamente isso na questão do seu planejamento, né? A questão de planejamento familiar de longo prazo, o seu planejamento pessoal, enfim, um planejamento financeiro de longo prazo, que você tem hoje instrumentos assim super sofisticados, né, que permitem você, digamos, no longo prazo, você estabelecer qual é o tipo de fundo que você vai aplicar, enfim, o que você pretende, qual o tipo de risco que você quer tomar. Então você vê a Big Data pessoal, né? Você trazer a inteligência. Não, é mais que isso. Eu tenho tanta informação sobre você, de qualidade, aliás, mais do que qualquer agiota. Eu posso te emprestar dinheiro a uma dada taxa, né, da mesma maneira que o Bradesco, o Itaú, porque eu, através das redes, eu posso saber. Ah, não, o Bevilacqua paga e ele paga a seguinte taxa, né? O risco que eu assumo com ele é esse. Como é que você vê isso, por exemplo, agora que você, digamos assim, você vendeu, né, a Vitex? Não, eu vendi a X-Tech e saí da Vtex. Jornal, me explica, o que é a Vtex? O que faz a Vtex? A Vtex, ela é uma empresa de e-commerce, é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. Ela tem Disney, Coca-Cola, e muitas outras. O capital dela é brasileiro, carioca, nasceu aqui no Rio. Ela se dedica, os clientes dela são Disney, ela cria tecnologia de marketing e venda digital. Não, tecnologia para venda de produtos e serviços online. Inclusive logística, tudo? Tudo, toda a infraestrutura tecnológica necessária para você fazer toda a sua arquitetura de venda. Uhum. Todos os pontos de conexão tecnológicos do seu processo de venda. Uma empresa de inteligência, então. Sim. E essa empresa você criou... Não, essa empresa ela me adquiriu. Adquiriu você e os seus... E eu fiquei responsável pela escalabilidade de negócio orientada a pequenas e médias empresas na América Latina.
Eu coordenei todo lá. Eu tinha um cargo que era Head de Growth, né? Cabeça de crescimento, né? Diretor de crescimento. Seria uma tradução tosca da... Você pegar negócios pequenos e dar escala para eles explodissem, no bom sentido. Exatamente. Pô, legal. E aí você foi desenvolvendo isso e você chegou ao momento que você... Agora eu quero... Eu aproveitei o aporte e vi que era o momento certo para eu me reinventar como profissional. Já estava há muito tempo na zona de conforto, 2 anos para mim uma eternidade. E aproveitei para partir para uma carreira solo. Exatamente. Eu estou lançando uma empresa de desenvolvimento de jogos. Ah, tá. Você agora está desenvolvendo um novo negócio. Um novo business. Me conta uma primeira coisa. Como é que você, assim, como é que você passa de vender de 800 colchões para 8.000 colchões? O carro, assim, como é que você chegou nessa sacada aí? A grande questão de escalar a venda é você conseguir coordenar um posicionamento de marca que seja único. Você precisa construir uma marca que entregue um valor único. Você precisa, sobretudo no digital, entender a relação entre os diferentes canais digitais. Então, não adianta eu achar que um canal, um Google, um Facebook resolve a minha estratégia e por eu estar no Facebook eu tenho uma estratégia. Isso não é estratégia, isso é fechar o olho e dar um tiro, porque a consistência vem em você ter diversos canais. É você enxergar que não só existem esses canais tradicionais, mas existem os novos canais. Então, você tem agora TikTok, você tem afiliados, que são novas formas de se relacionar com massa crítica de mercado. Com potencial cliente. Exatamente. Assim. E você associar a uma estratégia consistente de promoção, tá? Não adianta tentar, não, porque eu vou criar uma marca, cara, a menos que você crie um valor único que ninguém mais tenha. Um colchão que é impossível o cara não dormir. Deitou, dormiu. Né? Você tem que garantir que vai entregar isso. Exatamente. Senão é um 7-1. Quem é seu cliente No caso hoje? do colchão, agora soube ser cara do colchão. Como é que no feijão com arroz, como é que você fez? O colchão, não existia nenhum site no mercado que ele tivesse efetivamente uma mecânica de oferta, de promoção e de disponibilidade. Ali foi uma questão de visão, de oportunidade. Então, eu aproveitei o momento para ser o primeiro grande site. Ser primeiro é muito importante. A empresa, ela é uma empresa familiar. Então, foi muito disruptivo para ele sair de uma estratégia puramente de telemarketing para puramente e-commerce, né? Então, isso foi uma transição... Não, tem que ter coragem, ousadia. Isso é uma coisa... E, não sei se você sabe, mas o Ortobon é uma das maiores redes de franquia da América do Sul. Não sabia. Então, se a gente for analisar, isso é difícil, porque o site passa a sensação de concorrer com a franquia, o que não é real. Porque se você tem são soluções que eu desenvolvi lá, uma estratégia de saber que se a marca maior tem mais força, a franquia, a unidade passa a ter mais força também, do ponto de vista de marca, mas, óbvio, o franqueado, ele não quer saber de marca, ele quer saber de dinheiro, ele quer saber como que ele ganha. Então, é muito simples, existem soluções básicas para isso. Eu pago comissão com base em área geográfica. Então, se está dentro de um range geográfico da franquia, se eu faço uma venda no site, eu pago ali 1%, 2%, 5%, depende da margem de produto. E eu consigo construir dentro da marca uma cadeia de valor e uma cadeia de aliados que acreditam na proposta. Isso é crucial para você sair da inércia, de não ter
para um processo de escala. Você não entender o universo digital como um concorrente da própria marca, Exatamente. do próprio negócio, isso essa ideia, essa foi a grande sacada. Eu acho que essa foi o responsável pelo sucesso. Da Ortobon você resolveu, então, criar a empresa que era foi o Marketing Shop. Foi antes de eu criar a X-Tech. Antes de eu criar a X-Tech, ou X-Tech, a gente sempre fez a piada de X-Tech porque a gente é carioca, e X-Tech. Aí todo mundo... X-salada. Aí todo mundo dava risada por causa do sotaque, né? Eu saí de uma empresa gigantesca e fui abrir uma agência de marketing digital para pequenas empresas. A gente chegou a ter 400 clientes, a gente era, em número de clientes, a maior agência do Rio de Janeiro, mas como a gente tinha muito cliente, a gente tinha um problema muito latente, que era atender esses clientes do ponto de vista de solução para e-commerce. Não tinha uma solução completa que atendesse ele e permitisse ele sair do zero até uma operação de venda realmente em escala. Então, a gente criou um produto para resolver uma dor de mercado. E aí, quando se cria um produto para resolver uma dor, que já é latente, o que acontece? Esse produto, ele escalou muito rápido. Né? E aí, o que aconteceu antes essa empresa chamava, Era o Marketing Shop. Marketing Shop. Era o nome da agência. E aí, como é que a gente você evoluiu para X-Tech? A gente precisou fazer a transição. A decisão estratégica foi o seguinte. A gente? Quero nomes! Alfredo Soares. Tudo a mesma faixa etária? Com 1 ano de diferença, assim. Não, mesma faixa etária. Eu sou o mais velho com 34. Você é um coroa. Você é um cara ancião. Eu olho aqui para você e eu fico aqui me sentindo um bebê nas fraldas. Boa. E aí, bom, assim, mas aí vocês venderam essa empresa? E aí a gente vendeu para Vetex em 2 anos de operação. A gente tinha mais de 3 mil clientes e 3 mil e-commerces usando a nossa tecnologia. E aí eu assumi dentro da Vetex toda a parte de expansão da Vetex para a América Latina, orientado a pequenas e médias empresas. Então, aí eu incorporei outros produtos, até o momento que eu falei, aprendi o que eu queria. A Vetex recebeu um investimento do SoftBank, foi um grande investimento de classe global, né, de 140 milhões de dólares. A Vetex, vocês arrumaram isso aonde? No fundo? O SoftBank é um banco internacional. Eu aproveitei esse momento para vender as minhas ações, sair da operação completamente e recomeçar com um mercado que eu acredito que é um mercado mais futuro ainda, que é o mercado de games. Encerrando aqui a nossa conversa, até que idade você pretende estar, digamos assim, ativo? Assim... Enquanto eu estiver consciente, eu estarei trabalhando. A gente fala a mesma língua, a gente, para nós, eu estou aqui me divertindo horrores. Sim. Eu poderia estar aqui, para mim, estar aqui ou na praia. Acho que aqui me dá mais prazer, porque eu estou tendo conversa com um cara inteligente. Praia desconfortável, tem areia suja. Sol. Eu sou branco, assim, eu fico logo feito um camarão. Eu não conheço mais, para mim, domingo, todo dia é domingo. Entendeu? Hoje a ideia do trabalho, a relação capital-trabalho mudou e também a relação da pessoa com o trabalho mudou. Porque, por exemplo, para mim, trabalhar 3 horas da manhã, ao meio-dia, não tem diferença, desde que eu esteja me divertindo. Sim. Eu estou aqui me divertindo horrores com você. Então, enquanto você estiver consciente, você vai estar realmente produzindo e tal. Com certeza. Mas como é que você vê também o futuro? Se você vendeu a tua parte. Imagino que você entrou numa grana afrodescendente. Né? Para não dizer grana preta, você entrou numa grana afrodescendente. E você tem que falar, bom, uma parte disso eu vou aplicar num novo negócio, e a outra parte, cara, Não, eu tenho isso como premissa pessoal, e inclusive eu gostei muito da dica do planejador de investimentos pessoais. Vou sair daqui para utilizar. Não, você primeiro vai conversar comigo. Ah, sim, com certeza.
eu tenho uma mentalidade de investimento. Você se considera mais um cara conservador? Quando eu estou lançando um negócio, esse negócio tem que ser bootstrap. Ou seja, ele tem que já nascer sendo capitalizado por ele mesmo. Então, antes de eu terminar o meu software de jogo, eu já tenho contrato para X mil clientes. Eu já tenho, efetivamente. Então, antes de eu terminar, eu já mitiguei todos os riscos do próprio negócio. Então, isso é uma crença pessoal. E aí, todo ganho que eu tenho se torna investimento. Ou seja, você faz o seu negócio já autossustentável na largada. E aí depois toda a grana que eu tenho, os investimentos, capital todo que eu recebo, vira investimento pessoal. Sim, mas aí continuar seguindo com as minhas paixões e aos 90 anos. Quais são suas paixões, assim? Cara, além de criar no trabalho. Eu tenho paixões muito simplistas, assim. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, eu tenho muito prazer nisso, e gosto de trabalhar. Então, enquanto eu puder estar fazendo essas três coisas, eu tô bem comigo mesmo, eu tô realizado para mim mesmo, assim. Eu já vi que a gente tem mais essa coisa, eu gosto de aprender, né? Sabe que eu tenho uma coisa, né, Jordão? Eu sei o tamanho, a extensão infinita da minha ignorância. Mas eu tenho uma meta na vida. Eu sei o seguinte, todo dia... Só sei que nada sei, né? É mais ou menos isso. Eu sou socrático, assim. Eu sei que eu sou ignorante, mas a minha meta é ir dormir menos ignorante do que eu acordei. Perfeito. Essa é a minha meta. Se eu conseguir isso, tá bom. Legal. Então, eu acho que você é da minha praia também. Estamos alinhados. Show. Prazerzaço. Cara, foi um prazer estar aqui no Longe Se Vai. Né? Se você gostou, dá o seu like, nos acompanha no podcast. Esse programa ele tem o patrocínio da MAG. Falei aqui com um cara que vai viver... Já serei um cliente. 120 anos, entendeu? E é um prazer conversar com um jovem, né? Eu também sou jovem, só que menos jovem do que ele. O Jordão Bevilacqua, que é um cara, para mim, é um exemplo. Eu sou fã dele. Eu vou tirar um retrato, vou botar um pôster dele no meu closet, né, para me inspirar todo dia. E esse programa, ele tem aqui a participação das operações do Rodrigo, né? Temos na parte técnica o meu querido Anderson Santos, né? Temos o meu querido amigo Pablo Peçanha na coordenação geral. Temos a Esther Jablonski e também o meu querido Nando Chagas. Até o próximo Longe Se Vai, com um cara ainda mais legal que esse. É que existe.